Nos dias de inspiração, anote o que vem na sua cabeça, anote o que vem no seu coração, seja no papel ou seja no bloco de notas. E nos dias em que as ideias estiverem fugindo de você, consulte as suas anotações, porque assim você sempre terá boas ideias para colocar em prática. E acho que é muito importante roteirizar também. Por Ótimo. exemplo, você vai contar uma história, você faz um roteiro, porque aí sim vai ficar muito mais fácil de você falar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje, veja só, estou recebendo o Wesley Rodrigues. Nós vamos falar sobre como criar um podcast. Afinal de contas, custa muito caro? Você precisa de muitas pessoas? Será que você precisa ter equipamentos de alta qualidade, de ultra definição para botar o seu podcast no ar? Essas coisas e outras perguntas serão respondidas daqui a pouquinho com o Wesley. Wesley, seja bem-vindo. E aí, gente, é um prazer inenarrável estar aqui junto com vocês. Ele é a frase símbolo que o acompanha por onde vai. Vamos lá, Wesley, me conta um pouco como que é a sua função no Instituto Destiny. Você é o cara que cuida do Brunecast. Como é que é isso? Bom, para começar, eu sou a pessoa que faz os roteiros também. A gente pensa no roteiro que tá dando certo. Por exemplo, as pessoas querem ouvir sobre jejum ultimamente. E a gente prepara um roteiro em cima do conteúdo que as pessoas querem ouvir. Isso é muito importante, já adiantando o assunto. Falar o que as pessoas estão esperando de você. Ótimo. Aí a gente monta um roteiro em cima disso e coloca alguns insights, algumas histórias para contar. Então, aqui já vai uma pergunta. Como é que você sabe, Wesley, o que as pessoas querem ouvir? Nos comentários as pessoas colocam no seu Instagram, você podia falar sobre isso, Excelente. Você podia falar sobre aquilo. As pessoas sempre falam o que elas esperam de você. Excelente. Aqui, para você que está nos acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer ou com imagens pelo YouTube, já tem uma dica maravilhosa. Ouça o seu público. Leia os comentários, leia o direct, abra caixinhas de pergunta, perguntando o que vocês querem saber, qual é a maior dúvida que vocês têm, porque essas respostas, elas vão te dar ideia de conteúdo. É o que nós temos feito aqui no Instituto Destiny. Acho que também é válido falar que é importante filtrar também o que as pessoas falam. Às vezes as pessoas pedem algo para você fazer, mas não está ligado à sua imagem, ao seu propósito. Sim. Por exemplo, o Daniel, jornalista, não está ligado a ele falar sobre comida. Sim. Talvez numa outra raiz ou um outro ângulo de se ver, sim, mas não o Daniel. Uhum. Então, Exatamente. acho que é importante você peneirar o assunto que as pessoas estão te trazendo. O que eu costumo dizer é que a gente não pode entrar, eu vou falar o que as pessoas querem, porque, em geral, as pessoas querem coisas que eu, por exemplo, Daniel, não vou querer falar. Então, é preciso encontrar um equilíbrio entre o que você sabe, o que você domina e o que algumas pessoas estão querendo ouvir, assistir. Aí você prepara o seu conteúdo. Porque se você ficar refém, aí eu estou falando aqui de forma bem grosseira, assim, do que as pessoas estão querendo, você toda hora vai estar mudando de assunto. Porque toda hora vão surgir pessoas novas querendo coisas diferentes e mudar de assunto não é interessante para um comunicador, para uma comunicadora. Você precisa ter continuidade, consistência e fidelidade ao seu assunto. Agora vamos aqui pro... Fala, Sem Wesley. falar que vai parecer que você tá perdido, né? Exatamente. Você sempre quer falar do assunto que tá na moda, uma hora esse cara tá perdido. E você confunde a sua audiência. Uhum. As pessoas que me acompanham, elas me acompanham para ouvir sobre comunicação. Se eu começo a falar de gastronomia, as pessoas vão embora. Eu posso até ganhar outros seguidores, mas os da comunicação vão procurar outra pessoa para ouvir. Né? Então, não confunda o seu público. O tempo é muito curto e a gente não pode permitir que isso aconteça com a gente. Wesley, uma outra pergunta interessante. Custa caro botar um podcast no ar? Gente, por incrível que pareça, é totalmente de graça. É só você ter um celular na mão, que acredito que todos tenham, com acesso à internet. E é como você mandar um áudio no WhatsApp. É só você baixar o aplicativo. O aplicativo se chama Anchor. Anchor. Isso aí. Você vai baixar, vai fazer um seu cadastro lá rapidinho. E vai ser como se você estivesse gravando um áudio. Você aperta lá para falar,
vai falando, distribui o seu conteúdo e a plataforma mesmo já vai distribuir para todas as plataformas, Deezer, Spotify, Apple. Então é super simples, não é complicado como as pessoas pensam. Vamos esmiuçar essa informação que você nos deu agora. E antes eu quero só te dar uma dica. Se você pensa em gravar o seu podcast, você precisa ter um áudio bom. Até para quem faz cinema, né? Quando eu estudei cinema documentário, foi uma das coisas que eu aprendi. Que o público ele pode até tolerar uma imagem sem foco e uma imagem tremida, mas ele jamais vai conseguir assistir por muito tempo um filme que o áudio é ruim. Vale para o podcast. O seu áudio tem que ser bom. Então, na hora que você for gravar com o celular, porque sim, é possível gravar com qualidade pelo celular, garanta assim um afastamento, 5 centímetros, de uma mão assim, entre a sua boca e o microfone do celular que vai captar, para não ficar abafado, para não estourar. Então, mantenha só uma distância de 1 palmo, né, do telefone para você e grave o seu podcast. Aí, na sequência, Wesley, a pessoa vai fazer a inscrição dela no Anchor, vai subir e o Anchor que vai colocar no Spotify, no Deezer. Ele já vai distribuir automaticamente para essas plataformas. Então a pessoa só vai ter o trabalho de subir no Anchor. Só isso. Claro, tem o trabalho de pensar na história, Não, mas é anterior, mas isso é anterior. Isso. Mas em questão de postagem, é só isso que ela precisa se preocupar. E repete preocupar. pra gente, custa quanto? R$0. R$0. Você que estava botando desculpa no dinheiro, que não tem dinheiro, que não consegue, precisa juntar, essa desculpa foi por terra. Agora, você pode gravar no seu celular, que você já tem, subir no Anchor de graça e o seu podcast vai ser distribuído nas principais plataformas de podcast do Brasil. Uma coisa que eu acho que é bom a gente ressaltar é a qualidade do áudio, que nem você falou. Por exemplo, você não vai gravar o seu podcast do lado de uma construção. Eu acho que novamente, igual você falou, acho que o áudio ele cativa bem mais do que a imagem. A gente pode até assistir, por exemplo, um filme de terror sem áudio, a gente não vai mostrar expressão, a gente não vai ficar assustado. Mas se a gente colocar um áudio somente no nosso ouvido para ouvir, e é uma música mais melancólica, isso já mexe com as nossas emoções. Exatamente. Então isso é muito importante. Por exemplo, uma coisa que está voltando a acontecer é o rádio. Sim. O podcast, muita gente fala que é o novo rádio, né? Porque hoje acredito que as pessoas estão buscando essa praticidade. Sim. Eu posso ouvir alguma coisa enquanto estou na academia, enquanto eu estou lavando a louça. Até o YouTube, que é o YouTube, a maior plataforma de vídeo, hoje ela permite que se você pagar, você pode só ouvir o áudio do vídeo. Então, acho que é muito importante você focar na qualidade do seu áudio, porque é isso que cativa as pessoas. Sem dúvida. O áudio ou vai cativar ou vai te irritar. Isso. Então, opte pela primeira opção, para cativar o seu público e a sua audiência. Wesley, vamos para mais aqui um ponto interessante. Quais são, na sua opinião, os tipos de podcast? Perfeito. Você pode fazer 2 tipos de podcasts. Você pode chamar um convidado, que nem o Daniel está fazendo aqui, ou você pode contar uma história, por exemplo, igual o Daniel faz aqui também. Sim. Eu acho que funciona os dois. Você pode até intercalar entre histórias e convidados, mas eu gosto muito do histórias, porque é uma coisa que me prende, me cativa. Até se a gente vê os do convidado, o que está atrás do convidado é uma história. É uma história, sem dúvida. Porque o que a gente procura no convidado? É uma história que a gente nunca ouviu. E já falando aqui do livro do Daniel, como que Jesus conquistou a multidão. Por história, gente. Contando história. Exatamente. As pessoas têm essa sede de história, quer saber o que aconteceu, qual que vai ser o final dessa história, qual a explicação dessa história. Exatamente. Eu vou falar sobre isso, storytelling, mas antes eu quero só reforçar uma informação que o Wesley deixou aqui com a gente. Ele falou que tem 2 tipos de podcast, 2 formas, 2 formatos, que basicamente são esses 2. É o narrativo e o de entrevista, que é um bate-papo. Tem gente que vai criando outros, por exemplo, existe podcast informativo, podcast de notícia, mas é um narrativo. Se a pessoa estiver sozinha dando a notícia, é narrativo. Se ela estiver com um convidado, é um podcast informativo de notícia por meio de entrevista.
Pra gente ver o quão podcast está crescendo, a própria Globo, que é assim, alta em notícias, tem um podcast dela, Sim. falando sobre as notícias. Então é uma coisa que eu acho que você que está ouvindo esse podcast, você tem que começar o seu podcast agora, porque vai crescer muito ainda. E é bom você pegar essas coisas no começo. Exatamente. Não tem desculpa, tá? De dinheiro. Você precisa só sentar e se planejar, estruturar o que você quer fazer, como você quer fazer. Só nesses primeiros minutos aqui de conversa com Wesley, você já entendeu que você não vai gastar dinheiro para botar o seu podcast no ar e você já aprendeu 2 formas de criar o formato, por meio de contação de histórias ou por meio de entrevistas. Sobre storytelling, né, que é a arte de contar histórias e passar ideias, conceitos e lições, e o Wesley muito bem lembrou que Jesus, que é o maior comunicador de todos os tempos, ele usava a contação de histórias para passar a sua mensagem. Eu falo sobre isso no meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores. Se você tiver interesse em ler, o link vai estar na descrição, tá, do meu canal do YouTube, no meu Instagram também, que é @DanielBrunet8. Se você estiver ouvindo pelo Spotify e pelo Deezer, eu peço que você compartilhe o link com seus amigos e amigas, tá? Então, Eli, vamos lá. Você, então, já falou uma coisa interessante. O mercado de podcast não está saturado? Não. Eu creio e tenho certeza disso. Tá só começando. Tá só começando. Principalmente nas plataformas que geram o áudio. Por exemplo, Spotify, Deezer. Agora, em janeiro, a Spotify lançou um projeto que foi Spotify de verão, alguma coisa assim, que eles mesmos colocavam o vídeo dentro da plataforma deles. Então isso já é um avanço, é tipo, não, a gente tá atrás de concorrer com, por exemplo, o YouTube. Sim. Então só tá no começo. E a gente vê que muitas pessoas saem do anonimato por causa de podcasts. Verdade. Hoje, por exemplo, o câmera que tá aqui vai num Flow ou num Podpah. Ela sai do anonimato do dia pra noite, por causa de podcast. Sim. Então, gente, só tá começando. Eu acho que você tem que começar o seu, porque eu tenho certeza que você vai ser conhecido através do seu podcast. O Pode Comunicar e outros podcasts que nós produzimos aqui no Instituto Destiny, ele tem a oportunidade de também ter a versão em imagens, que vai para o YouTube. Se você quiser produzir com imagens, você vai ter um custo maior. Isso. Você vai ter que ter mais uma edição, a de vídeo, você vai ter que ter alguém filmando para apertar o REC, né? Mas vou te falar da minha experiência, você que está nos acompanhando, que o conteúdo que vai para o podcast, ele atinge um tipo de pessoa que é diferente do que o YouTube atinge, sabia? E eu consigo ter uma audiência, né, medindo, o episódio no podcast teve X visualizações. Geralmente ele tem mais do que no YouTube, né? Então, eu sei que tem muita gente fazendo ao mesmo tempo o áudio e o audiovisual. Mas assim, não se prenda por isso. Comece do jeito que você pode. Comece do jeito que você consegue. O importante é dar o primeiro passo. Porque ficar esperando a grande oportunidade, ela nunca vai chegar. Ficar esperando alguém te ajudar, talvez essa pessoa nunca chegue. E é melhor você fazer agora do que assistir a vida passar pela janela. Mais tarde você vai se arrepender. Coloque o seu podcast no ar. Vamos lá. Wesley, o que você acha que é mais interessante assim, para as pessoas aprenderem, para colocar o podcast, para desenvolver? Você acha que ela tem que definir o assunto? Você acha que ela precisa de um telefone melhor? Eu acho que é importante você estudar os pontos que a gente já falou, que foi saber o que sua audiência está falando. Uhum. E acho que é muito importante roteirizar também. Por exemplo, você vai contar uma história, você faz um roteiro, porque aí sim vai ficar muito mais fácil de você falar, você vai perder menos tempo gravando, porque às vezes você vai, não sei, dar uma engasgada, dar uma tossida. E quando você tem roteiro, quem melhor para falar que o Daniel, o jornalista, você desenrola bem mais. Sim, sem dúvida. Eu sou defensor do uso de roteiro, até para fazer cinema documentário. Tem gente que diz que não, documentário não tem roteiro, você tem que filmar a realidade. Eu particularmente respeito a opinião dos outros, mas eu sempre faço o meu roteiro. Por quê? Porque o roteiro é um caminho pelo qual você vai seguir. Você sabe onde você vai chegar. Qual é o seu ponto de partida? Pode ser que no meio do caminho, Wesley, surja algum assunto e você acrescente? Pode, ok, maravilha. Mas previamente eu já estudei o meu entrevistado, ou então eu já estudei o meu assunto e eu sei o que dizer.
Eu defendo o roteiro, faça o seu. E já aproveitando, Daniel, o que você acha do roteiro, quanto que pesa na balança? O roteiro e improviso, para você que foi jornalista há muito tempo. Jornalista ainda sou, tá, querido? Eu tenho meu diploma lá, tá? Tá na parede do meu quarto. Eu não trabalho mais em jornal, mas tudo bem. Olha, eu sinceramente, a gente vai ter que entrar aqui numa discussão que é sobre inspiração e preparação. Eu defendo a preparação. Sabe por quê? É óbvio que eu sou um cara inspirado, mas eu sei que a inspiração não vem todo dia, Wesley. Tem dia que você acorda de mau humor. Tem dia que aconteceu alguma coisa, alguém te maltratou, você perdeu alguém, você desfez um relacionamento, você está triste. E aí o que você faz? Desanima. Mas naquele dia você precisa gravar. E aí? Não vai gravar porque está triste? Não. Você vai gravar porque você tem um roteiro. Então, a minha dica é, nos dias de inspiração, anote o que vem na sua cabeça, anote o que vem no seu coração, seja no papel ou seja no bloco de notas. E nos dias em que as ideias estiverem fugindo de você, consulte as suas anotações, porque assim você sempre terá boas ideias para colocar em prática e para desenvolver o seu roteiro. Respondida a pergunta, Wesley? Respondida. Então agora eu tenho uma pergunta para você. Qual a importância da identidade visual? Cada episódio que a gente faz tem uma capa, uma thumb, né? O Pode Comunicar, ele tem uma logo. Qual a importância disso nesse universo do podcast? Perfeito. Lembrando que a gente está falando de áudio, mas lembrando que você vai compartilhar o seu podcast, você vai compartilhar nas suas redes sociais. E rede social é o quê? É chamar a atenção do público. Então é importante você ter cores marcantes, cores fortes, um título forte. Não adianta você querer falar sobre Jesus, que foi o maior comunicador de todos os tempos. E não colocar algo chamativo. Você pode colocar, por exemplo, algo que, olha o que Jesus falou, e você colocar um trecho, uma passagem, assim chama bem mais a atenção do povo. Que assim, você vai conseguir a atenção dessas pessoas e elas vão visualizar seu conteúdo. E aí sim, vão ver que é um conteúdo de qualidade e te seguir e te acompanhar. Interessante. Você falou sobre título. Quando a gente faz um título para um vídeo no YouTube, a gente precisa se esforçar para imaginar como as pessoas vão pesquisar aquele assunto. Então, geralmente, os títulos bons vão ser assim, como fazer nó em gravata, né? Como fritar um ovo em 10 minutos. Acho que dá para fritar em menos, né? Mas no Spotify não é pesquisável. Como é que as pessoas acham a gente? Daniel, é da mesma forma. Assim, a pessoa vai querer ouvir um podcast sobre sabedoria. O que ela vai colocar lá? Seja no Deezer ou no Spotify. Podcast Sabedoria. E se você tiver essas palavras-chave no seu podcast, nos seus títulos, ela vai achar com mais facilidade. Então é bom você usar essas palavras-chave para você ser encontrável pelas pessoas. Muito bom, muito bom. Tem um outro ponto também que faz parte da produção de um podcast, que é a trilha sonora. Tem gente que usa a trilha sonora o tempo inteiro. Tem gente que só em determinados momentos. O Pode Comunicar, por exemplo, e assim como tantos outros, tem uma vinheta, que é uma musiquinha de introdução. Qual a importância disso e como que as pessoas podem fazer com pouco dinheiro? Assim, eu acho que tudo é teste. Por exemplo, a gente, num dos podcasts da casa, a gente fez isso e viu que não funcionava. Mas nos outros, colocou música o tempo inteiro. Viu que não funcionava. As pessoas nem percebiam. Mas tem podcasts que você precisa colocar. Por exemplo, você vai falar sobre Martin Luther King, que o Daniel já falou aqui. Se você não colocar uma trilha quando ele está falando, eu tenho um sonho. E você coloca uma trilha, dá um up na pessoa. Porque a trilha tem esse poder. Sim. E, novamente falando, você lembra de, por exemplo, Game of Thrones. Impossível esquecer aquela trilha. Você lembra de Senhor dos Anéis. Tem uma trilha marcante. Sim. Poderoso Chefão, tem uma trilha marcante. Já pensou se você traz isso pro seu podcast? O seu podcast... Nossa, aquele podcast tem histórias demais, mas a trilha também me cativa. Sim. A trilha tem o poder de mexer no emocional da pessoa. Então você tem que explorar isso. Mas, claro, tudo é teste. Você tem que ver o que seu público espera de você. A trilha, ela adiciona uma carga emocional ao que você está falando. Isso vale para o cinema, por exemplo. Você pode perceber que nos momentos de emoção, a música sobe. No momento que o mocinho encontra a mocinha, eles vão se beijar, a música sobe.
Porque a música tem o poder de emocionar, de tocar as pessoas. O que você precisa ter cuidado é para nunca deixar a música competir com a informação. Eu, particularmente, gosto do podcast assim, não tem trilha aqui passando, você está ouvindo a minha voz, a voz do Wesley, porque eu quero que você preste atenção aqui. Agora, se em algum momento eu for fazer sobre discursos e eu achar que cabe uma dose de emoção, eu vou usar trilha, tá? Mas também se você não usar, ok. É como o Wesley falou, testa, vê se funciona e vê se não funciona. Uma outra coisa é que as pessoas podem achar essas músicas em bancos de áudio gratuito, né? Isso, na própria Anchor tem as trilhas, então a Anchor ela te dá todas as ferramentas para você fazer e, novamente, gratuito. Então, lá você vai ter o seu jeito de gravar, vai poder colocar trilha, tá tudo lá, gente. É só você ter força de vontade, querer. E essa dica é muito importante porque existe uma coisa chamada direito autoral. Então, se você pega uma música que está estourada, todo mundo está ouvindo, é um sucesso, e colocar no seu podcast, muito provavelmente você vai ter problema. Porque existem hoje agências especializadas em cobrar direitos autorais. E aí, quando você colocar no ar, você vai ser notificado, olha, o seu episódio foi retirado do ar porque você feriu direitos autorais. Como que faz para driblar isso? Use as imagens dos bancos de áudio gratuitas. Está lá à sua disposição, é só você dar o crédito de quem te cedeu e quem fez a música e você vai poder usar sem problemas. Beleza? Ou então, até no YouTube você consegue achar muitas músicas, é só você colocar músicas no copyright ou free copyright. E você vai achar dezenas e dezenas e milhares de músicas que não tem direitos. Se você quiser botar em português também pode, bota assim, sem direitos autorais. Vai funcionar também, tá? Ele vai te ajudar a encontrar. Ô Wesley, todo mundo que eu recebo aqui, eu peço para entregar 3 dicas e um conselho que vale mais que ouro em pó. Mas antes de você entregar esse conteúdo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu dia a dia de trabalho, né? Especificamente o seu dia a dia de trabalho no Brunecast. Ele vai ao ar 2 vezes por semana, né? Então tem dias que você não vai estar trabalhando nele, mas em outras coisas daqui, mas eu queria que você falasse sobre o seu trabalho como produtor de podcast. Legal. O que a gente faz bastante aqui é olhar as métricas. Por exemplo, tal conteúdo foi melhor que tal conteúdo. Então a gente já tem por onde trabalhar nos próximos conteúdos. Sobre criança não foi tão legal. Então a gente consegue filtrar para não errar na próxima, ser mais assertivos nos nossos conteúdos. No Spotify sempre tem um ranking que a gente acompanha em qual posição o Brunecast está. Lá tem uma lista dos melhores podcasts do Brasil e a gente fica sempre acompanhando, porque isso dá um feedback pra gente. O público tá gostando, a gente tá atingindo gente nova. Como que tá o Brunecast no ouvido das pessoas? A gente também tem uma coisa muito interessante que se chama Watch Time, que é tempo de retenção. A gente nota que, por exemplo, podcast, ele tem um tempo de retenção muito maior do que um vídeo, por exemplo. Você vai postar seu vídeo no YouTube, ele vai terminar mais ou menos, em média, com 30% a 40% de retenção. Nos podcasts, não, a gente tem de 60% a 70% de retenção. Ou seja, se o seu vídeo tem 10 minutos, as pessoas, em média, vão ver de 3 a 4 minutos. E se o seu podcast tem 10 minutos de duração, em geral, o público vai ouvir 6 a 7 minutos do seu podcast. Isso é um dado interessante pra gente, porque se você sabe onde que seu público tá saindo, o que não tá agradando, você consegue ser mais assertivo, atingir mais a vida da pessoa e sim conseguir novas pessoas pro seu podcast. Nesse caso, você acha que vale a pena, por exemplo, se durante um ano meu watch time é de 10 minutos e meus episódios têm 20, você acha melhor a pessoa passar a fazer episódios de 10 minutos? Com certeza, você vai testando novamente, tudo é teste. E às vezes você fica nessa, não, mas eu gosto de podcast de 20 minutos. Mas seu público está esperando um podcast de você de 5 minutos. Exato. Seu público quer ouvir enquanto caminha ali. Exato. E pronto. Então tudo é teste, gente. É isso aí. Você não pode ficar preso nesses rótulos de episódios. Então, a sua rotina, você vai preparar um roteiro, vai entregar para o Thiago, vai ter a gravação, depois você pega os arquivos, sobe no Anchor, isso. sobe as capas.
Isso, tem a questão dos convidados também. Por exemplo, tal convidado seria muito legal participar. A gente vai falar sobre teologia. É legal ter um teólogo na mesa. A gente vai falar sobre finanças. É legal a gente ter alguém que entende sobre finanças na mesa, porque isso traz a autoridade da pessoa. A gente leva a nossa autoridade de podcast, de ter um host como o Thiago Brunet, e traz a autoridade da pessoa que entende sobre o assunto do podcast, muito bom. Do episódio. E Wesley, quando um episódio dá certo, você viu, caramba, esse aqui foi um sucesso, a gente teve um watch time aqui de 90%, muita gente compartilhando, comentando. Vale a pena fazer um novo episódio sobre o mesmo assunto? Com certeza. Eu acho que até nichar mais, trabalhar mais profundamente. Porque às vezes você vai falar sobre saúde. Saúde engloba muitas coisas. As pessoas gostaram desse episódio. Por exemplo, um episódio que as pessoas gostaram muito da gente foi jejum. As pessoas estão todo momento pedindo uma parte 2. Então a gente já trabalha um roteiro mais profundo ainda, porque assim a gente consegue atingir novamente as pessoas. E se as pessoas estão gostando, elas vão compartilhar, elas vão mandar para os amigos. E assim você atinge mais pessoas. Muito bom. Gente, uma coisa importantíssima que você precisa guardar no seu coração é que conteúdo é infinito, não acaba. Você pode escolher um nicho e o seu nunca vai acabar o seu conteúdo. O que você precisa não é nem de dom e talento não, tá? Você precisa treinar, precisa ter técnica, precisa de um conjunto de ações. Isso você aprende, tá bom? Então assim, dá para pensar em conteúdo para o ano inteiro, para a década inteira. É só você sentar, planejar, olhar o que estão fazendo à volta, ver o que tem relação com o seu assunto, com a sua mensagem, vai criando conteúdo a partir disso, você vai ver, nunca vai acabar o seu conteúdo. Agora vamos aqui para a nossa parte final. O Wesley vai entregar 3 dicas e um conselho que vale mais do que ouro em pó, mas antes eu queria te lembrar da importância de você compartilhar o link desse episódio. Você gostou de aprender com a gente um pouco mais sobre como botar um podcast no ar, como criar o seu próprio podcast? Então compartilhe esse conhecimento com um amigo, com uma amiga. Você pode estar ajudando a ampliar essa mensagem do bem, essa mensagem que destrava o conteúdo das pessoas. Wesley Rodrigues, agora é com você. Tá, vamos lá. 3 dicas. A primeira é você ter constância, porque o seu podcast ele não vai virar super famoso como um Flow, um Podpah da noite pro dia. Não pode comunicar assim da noite pro dia, não é? Sim. Você ter qualidade, igual a gente falou, como a gente está trabalhando com áudio, é importante você ter uma qualidade de áudio boa, porque senão a pessoa não vai ouvir. Ninguém gosta de... Até áudio, por exemplo. Você já viu quando alguém manda áudio usando fone Bluetooth? Aí vem aquele meio áudio afastado, né? Isso, você já... Meu Deus, digita. Então as pessoas não querem ouvir um áudio ruim. E terceiro, não desista. Então, não é porque não virou ainda... Continua postando, porque uma hora as pessoas vão ver valor no seu conteúdo. É isso aí. Se você tiver consistência e continuidade e fidelidade ao seu assunto, você vai sim encontrar o seu público e o seu público vai sim te encontrar. Wesley, um conselho que vale mais do que ouro em pó. O conselho, gente, comece o seu podcast agora. Você já baixa agora, assim que você terminar esse episódio, vai na sua loja de aplicativos, já baixa o Anchor e começa, coloca na sua agenda, eu vou começar amanhã, eu vou começar hoje, porque o podcast ele só está começando no Brasil. É isso aí, é um oceano de possibilidades para você contar histórias, para você alcançar as pessoas, ajudar a transformar o mundo à sua volta com a sua mensagem. Eu acredito que você tem uma mensagem e o que você precisa é descobrir, aperfeiçoar e entregar. Tá bom, gente? Wesley, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer inenarrável. Lá vem ele. Eu te agradeço também pela sua audiência, pelo seu carinho, você que ficou até aqui. Muito obrigado, tá, por estar com a gente, por ajudar a divulgar o Pode Comunicar. Eu quero te lembrar que semana que vem eu tô de volta com mais um episódio do Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Até mais, saúde e paz.